Eu não sinto mais atração por você, Lucas. É como viver com um irmão. A Clara disse isso enquanto olhava o Instagram, sem nem levantar os olhos. Ela esperava que eu chorasse, que eu implorasse por uma chance. Ela estava acostumada a me ter na palma da mão. Mas o que ela não sabia era que, enquanto ela falava, eu recebi uma notificação no meu celular que mudaria o jogo. Em vez de implorar, eu sorri, terminei meu jantar e cancelei a viagem para as Maldivas que ela sonhava há 3 anos. A Guerra Fria tinha começado. Algumas conversas ficam gravadas na memória como uma cicatriz de queimadura, mas aquela noite de quinta-feira em nosso apartamento no bairro Jardins, em São Paulo, começou comum. Eu estava lavando a louça do jantar, observando as luzes da cidade pela janela, pensando que tínhamos construído uma vida sólida em 5 anos de casamento. A Clara entrou na cozinha, cruzou os braços e soltou a frase que destruiria tudo. Ela disse que não sentia mais atração por mim, que a conexão tinha sumido e que me via apenas como um amigo. O tom dela era casual, como se estivesse comentando sobre a previsão do tempo ou o trânsito na Avenida Paulista. Minha mão parou no meio do caminho com um prato molhado. Eu me virei e olhei para ela. Não havia tristeza, nem arrependimento no rosto dela. Apenas um alívio frio, como se ela tivesse ensaiado aquilo por semanas e finalmente estivesse se livrando de um peso. Ela esperava uma reação explosiva. Ela queria que eu chorasse, gritasse ou implorasse para que ela repensasse. Mas naquele momento, algo dentro de mim desligou. A lógica assumiu o controle. Se ela não me queria, eu não a convenceria do contrário. Respondi apenas com um ok seco e agradeci pela honestidade. A confusão no rosto dela foi instantânea. Ela perguntou se era só isso que eu tinha a dizer, se eu não ia lutar por nós. Eu sequei as mãos calmamente e expliquei que não fazia sentido lutar por alguém que já tinha desistido. Se a atração não existia, o casamento, na prática, tinha acabado. Naquele instante, lembrei-me da notificação que tinha recebido mais cedo sobre a confirmação da nossa viagem de aniversário para o Nordeste. Sem hesitar, peguei meu celular do balcão, desbloqueei a tela e, na frente dela, cancelei as passagens e a reserva do hotel de luxo. Quando ela ouviu o som de confirmação do cancelamento, seus olhos se arregalaram. Ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse calmamente que uma viagem romântica não fazia sentido para duas pessoas que não têm atração uma pela outra. Aquele foi o primeiro golpe. O dinheiro voltou para minha conta, e a realidade começou a bater nela. Sem dizer mais nada, fui para o quarto extra, que usava como escritório. Aquele espaço, cheio de peças de motos antigas e projetos de engenharia, sempre foi meu refúgio. Naquela noite, ele se tornou meu novo quarto. Comecei a arrumar minhas coisas com uma eficiência militar. A Clara ficou parada na porta, assistindo, incrédula. Ela tentou argumentar, dizendo que eu estava sendo dramático, que podíamos continuar dormindo na mesma cama como adultos. Eu respondi que adultos que não sentem atração um pelo outro são apenas colegas de quarto, e colegas de quarto não dormem juntos. Fechei a porta na cara dela e, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Na manhã seguinte, acordei às 5h30, como sempre. Vesti minha roupa de corrida e fui para o Parque Ibirapuera. O ar frio da manhã ajudou a clarear minha mente. Corri 10 quilômetros, forçando meus pulmões, queimando a raiva silenciosa que ainda restava. Voltei para casa renovado. Quando entrei na cozinha, a Clara já estava lá, sentada à mesa, esperando. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente, mas a cafeteira estava do meu lado. Ela olhou para a xícara vazia na frente dela e depois para mim. Durante 5 anos, eu sempre servi o café dela todas as manhãs. Era nosso ritual. Mas hoje, passei direto por ela, peguei minha xícara, servi apenas a mim mesmo e comecei a ler as notícias no celular. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Ela finalmente quebrou o gelo, perguntando se eu não ia servir o dela. Sem tirar os olhos da tela, respondi que aquele era um gesto de carinho de um marido para uma esposa que o desejava. Como ela tinha deixado claro que essa não era nossa realidade, o serviço de café estava suspenso. Ela bateu na mesa, irritada, dizendo que eu estava sendo infantil e vingativo.
Eu a encarei e disse que estava apenas sendo lógico. Ela queria a liberdade de não me amar, mas queria manter os privilégios de ser amada por mim. Eu disse que ela não podia ter os dois. Naquele momento, o celular dela vibrou sobre a mesa com uma mensagem. Ela tentou esconder rapidamente, mas eu vi o nome na tela. Era um colega de trabalho, alguém que ela sempre criticava, mas que agora mandava mensagens de bom dia às 7 da manhã. Um sorriso irônico apareceu no meu rosto. A peça final do quebra-cabeça tinha acabado de se encaixar. Não era apenas falta de atração. Havia outra pessoa. E isso me deu a munição que eu precisava para o próximo passo. Peguei minha chave do carro e saí para o trabalho, deixando-a sozinha na cozinha com sua xícara vazia e sua consciência pesada. A guerra estava declarada, e eu não pretendia perder. A casa se transformou em um campo minado silencioso, onde cada movimento era calculado e cada palavra não dita pesava toneladas. Eu implementei o que chamei internamente de protocolo de colegas de quarto. A rotina que antes era uma dança sincronizada de afeto agora era uma coreografia fria de indiferença. Eu fazia minhas próprias compras, lavava apenas as minhas roupas e cozinhava porções individuais. A expressão de choque no rosto da Clara quando me viu preparando um risoto apenas para mim na sexta-feira à noite foi impagável. Ela ficou parada na porta da cozinha, esperando o convite que nunca veio, enquanto o cheiro de vinho branco e parmesão preenchia o ar. Eu comi na bancada, lendo um livro, sem nem levantar os olhos, enquanto ela preparava um sanduíche triste com as sobras da geladeira. A tensão atingiu o pico quando ela mencionou o aniversário da irmã dela, a Júlia, que seria comemorado em um restaurante chique no Itaim Bibi no sábado. Ela assumiu, com a arrogância de sempre, que eu iria. Disse que precisávamos manter as aparências, que a família dela não precisava saber dos nossos problemas temporários. Eu continuei polindo minhas botas de couro e respondi, sem alterar o tom de voz, que não iria. Expliquei que maridos acompanham esposas em jantares familiares, mas ex-maridos em processo de separação emocional não têm essa obrigação. Disse a ela para contar a verdade à família, que ela não sentia atração por mim, portanto, minha presença seria uma farsa hipócrita. Ela ficou furiosa, acusando-me de tentar humilhá-la, mas eu apenas a lembrei de que a honestidade foi uma escolha dela, não minha. Eu só estava vivendo de acordo com as novas regras que ela estabeleceu. Com o sábado livre sem obrigações sociais forçadas, decidi resgatar uma parte de mim que havia sido sufocada durante o casamento. Há anos eu tinha uma Honda CB 750 antiga desmontada em uma garagem alugada na Moca, um projeto que a Clara sempre chamou de perda de tempo e dinheiro. Agora, aquele ferro velho era meu santuário. Dirigi até o centro de São Paulo, indo para General Osório, a rua famosa pelas lojas de peças de moto. O barulho da cidade, o caos do trânsito e o cheiro de óleo queimado me fizeram sentir vivo de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Eu não era mais o marido rejeitado, eu era apenas um homem com um propósito. Foi em uma loja de peças antigas, enquanto eu revirava uma caixa de carburadores empoeirados, que o destino jogou sua carta mais interessante. Eu estava procurando uma agulha específica para o carburador da CB 750, algo quase impossível de achar. De repente, uma voz feminina ao meu lado comentou que eu estava procurando na caixa errada para aquele modelo de 1974. Virei-me e vi uma mulher, talvez da minha idade, com as mãos sujas de graxa e um sorriso confiante. O nome dela era Sofia. Ela não apenas sabia do que estava falando, mas era a dona da oficina ao lado. Conversamos por quase uma hora, não sobre relacionamentos ou dramas, mas sobre compressão de pistões, rotas de viagem e a liberdade que apenas duas rodas podem oferecer. Pela primeira vez em anos, senti uma conexão genuína, uma conversa fluida onde eu não precisava pisar em ovos ou tentar agradar alguém que estava perpetuamente insatisfeita. Sofia riu das minhas piadas e me ofereceu um desconto em algumas peças, dizendo que era raro ver alguém com tanta paixão por restaurar as clássicas. Não houve flerte explícito, apenas uma camaradagem elétrica, um reconhecimento mútuo de almas semelhantes. Saí de lá com as peças que precisava e com o número do telefone dela anotado em um pedaço de papel, supostamente para consultoria técnica, mas meu instinto dizia que era algo mais. Aquele encontro acendeu uma faísca que eu achava que tinha se apagado permanentemente.
Quando voltei para casa no final da tarde, a atmosfera pesada do apartamento tentou me sufocar novamente, mas eu estava blindado. A Clara estava na sala, vestida para matar, pronta para o jantar da irmã. Ela estava usando aquele vestido preto que eu adorava, e o perfume dela pairava no corredor. Claramente, ela tinha decidido mudar de tática. Em vez de raiva, ela tentou a sedução. Ela se aproximou, tocou meu braço e sugeriu que ainda dava tempo de eu me arrumar, insinuando que poderíamos ter uma noite agradável depois do jantar se eu colaborasse. O toque dela, que uma semana atrás teria me feito derreter, agora parecia o toque de uma estranha. Afastei o braço gentilmente e disse que ela estava deslumbrante, mas que isso não mudava o fato de que ela não sentia atração por mim. Perguntei se ela achava justo usar o corpo para manipular uma situação emocional, tentando comprar minha complacência com promessas vazias de intimidade. O rosto dela caiu, a máscara de sedução se desfez em frustração pura. Ela percebeu que a velha moeda de troca não tinha mais valor. Eu peguei uma cerveja, fui para o meu quarto-oficina e fechei a porta, deixando-a sozinha na sala, vestida para uma festa onde ela teria que explicar por que o marido amado não estava presente. Enquanto eu limpava as peças da moto ao som de um jazz antigo, percebi que a Clara não estava lutando por mim, ela estava lutando pelo controle que estava perdendo. E eu, pela primeira vez, estava no comando da minha própria vida. Exatamente uma semana após a conversa que destruiu nosso casamento, cheguei em casa e encontrei um cenário que eu já esperava, mas que a Clara parecia acreditar que poderia evitar para sempre. A mesa de jantar, geralmente reservada para refeições que não fazíamos mais juntos, estava coberta de extratos bancários, contas de luz e uma calculadora antiga. A Clara estava sentada com uma postura rígida, segurando uma caneta como se fosse uma arma, e a expressão em seu rosto era uma mistura perigosa de pânico e indignação calculada. Ela havia percebido, finalmente, que o fluxo de dinheiro na nossa conta conjunta tinha secado. Naquela manhã, eu tinha redirecionado meu salário integralmente para uma conta privada, deixando na conta compartilhada apenas o valor exato para cobrir metade das despesas básicas da casa. Ela começou o ataque antes mesmo de eu soltar minha mochila no sofá. Com a voz trêmula de raiva, ela exigiu saber por que o saldo estava tão baixo e onde estava o restante do meu pagamento. Ela argumentou que, independentemente de estarmos dormindo em quartos separados, ainda éramos legalmente casados e, portanto, o dinheiro deveria continuar sendo nosso. Era fascinante observar a lógica seletiva dela. Quando se tratava de afeto, desejo e intimidade, ela queria ser uma indivídua autônoma, livre das obrigações matrimoniais. Mas quando o assunto era o conforto financeiro proporcionado pelo meu salário, que era 3 vezes maior que o dela, ela subitamente se tornava uma defensora ferrenha da união total de bens. Sentei-me à frente dela com a calma de quem segura todas as cartas do baralho. Expliquei, devagar e articuladamente, que o contrato social do nosso casamento havia sido rompido por ela. Eu disse que casais constroem patrimônio juntos porque estão investindo em um futuro comum, mas como ela havia deixado claro que não havia futuro emocional para nós, não fazia sentido haver um futuro financeiro compartilhado. Apresentei a ela a nova planilha que eu havia preparado no trabalho. Chamei aquilo de um ajuste de realidade. A proposta era simples e brutalmente justa. Como estávamos vivendo como colegas de quarto, as despesas seriam divididas como tal. Apontei para os números na folha de papel. O aluguel do nosso apartamento nos Jardins, o condomínio, a internet de fibra ótica, a diarista e as compras de supermercado do mês. A soma era alta. Eu disse a ela que, a partir daquele dia, cada um pagaria exatamente 50% das despesas fixas. Além disso, os gastos pessoais, como o pilates dela, as sessões de drenagem linfática, as roupas de marca e os jantares com as amigas, seriam de responsabilidade exclusiva de quem os consumisse. Eu vi a cor sumir do rosto dela enquanto ela fazia as contas mentalmente. Ela sabia, tão bem quanto eu, que o salário dela mal cobria as despesas pessoais, quanto mais metade do custo de vida de um apartamento de alto padrão em uma das áreas mais caras de São Paulo. Ela tentou contra-argumentar, dizendo que aquilo era injusto, que o padrão de vida deveria ser mantido proporcionalmente à renda, como sempre foi. Eu retruquei que a proporcionalidade é um benefício de uma parceria amorosa, uma equipe onde um cobre o outro porque existe um objetivo maior.
Mas nós não éramos mais uma equipe, éramos dois estranhos dividindo um teto por conveniência. Se ela queria a independência de não me desejar, teria que arcar com o custo da independência financeira também. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o som de uma vida de luxo desmoronando. Foi então que a estratégia dela mudou drasticamente. Percebendo que a lógica financeira estava contra ela e que a intimidação não funcionava mais, a Clara apelou para a única arma que lhe restava, a mesma que ela havia declarado estar aposentada para mim, o próprio corpo. Ela empurrou os papéis para o lado, levantou-se e caminhou até mim com um andar diferente, suave e predador. A expressão de raiva deu lugar a um olhar vulnerável, ensaiado. Ela colocou as mãos nos meus ombros e começou a massagear, aproximando o rosto do meu pescoço, sussurrando que não precisávamos ser tão radicais, que éramos marido e mulher e que talvez ela tivesse se precipitado ao dizer que a atração tinha sumido completamente. Senti o perfume dela, o calor da pele, e por um segundo, meu instinto primitivo quis ceder. Mas então a lucidez fria voltou. Aquilo não era desejo, era negociação. Ela não estava tentando me seduzir porque me queria, ela estava tentando me seduzir porque precisava pagar o condomínio. Aquele toque não era afeto, era uma transação comercial disfarçada de intimidade. A repulsa que senti foi visceral. Segurei os pulsos dela e a afastei com firmeza, olhando-a nos olhos com uma frieza que a fez recuar 2 passos. Disse a ela que o que ela estava fazendo era patético. Perguntei se ela realmente achava que eu não perceberia que aquela súbita atração estava diretamente ligada ao saldo bancário. Falei que preferia a solidão absoluta a ser tocado por alguém que precisava se forçar a me querer para garantir o próprio conforto. A humilhação no rosto dela foi devastadora. Ela não tinha mais argumentos, nem máscaras. Ela estava nua em sua intenção egoísta, e eu a tinha visto por completo. Peguei minha planilha, levantei-me e fui para o meu quarto, deixando-a sozinha na sala escura, cercada por contas que ela não podia pagar e um vazio que ela mesma havia criado. Naquela noite, tranquei a porta do quarto pela primeira vez. O casamento tinha acabado de morrer oficialmente, o que restava agora era apenas burocracia. A segunda-feira amanheceu com a clareza cinzenta típica de São Paulo, refletindo perfeitamente o meu estado de espírito, sóbrio, decidido e sem espaço para hesitações. Saí do trabalho mais cedo e fui direto para um escritório de advocacia na Avenida Paulista, onde um especialista em divórcios me esperava. A consulta foi rápida e cirúrgica. O advogado perguntou se havia possibilidade de reconciliação, e eu respondi que não se pode reconciliar o que nunca foi real. Assinei a petição inicial com uma mão firme, sentindo um peso gigantesco sair das minhas costas a cada rubrica. Aquele papel não era apenas um documento legal, era a minha carta de alforria, o fim oficial da farsa que eu chamava de vida conjugal. Quando cheguei em casa naquela noite, a Clara percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. Eu não fui para o quarto de hóspedes, nem para a cozinha. Fiquei parado no meio da sala e coloquei o envelope pardo sobre a mesa de centro, bem em cima das revistas de decoração que ela adorava folhear. Ela perguntou o que era aquilo, com a voz trêmula de quem já antecipa o desastre. Eu disse simplesmente que eram os termos do nosso divórcio litigioso. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela começou a chorar, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que estávamos apenas passando por uma fase difícil e que ela já tinha dito que estava arrependida. Eu a lembrei de que o arrependimento dela só surgiu quando o dinheiro acabou e o conforto desapareceu. Disse que o divórcio era consequência lógica e inevitável das escolhas dela. O que se seguiu nos dias seguintes foi um circo de manipulação emocional. A Clara, desesperada ao ver que eu estava irredutível, decidiu convocar a cavalaria. Na quarta-feira à noite, cheguei em casa e encontrei uma emboscada montada na minha própria sala. A mãe dela, Dona Helena, e a irmã, Júlia, estavam sentadas no sofá, com expressões de julgamento severo, enquanto a Clara soluçava dramaticamente em uma poltrona, interpretando o papel da esposa abandonada e injustiçada. Elas começaram a me atacar assim que fechei a porta. A mãe dela me acusou de ser um monstro insensível, de jogar fora 5 anos de casamento por causa de uma crise de meia-idade ou por puro egoísmo. A irmã gritou que eu tinha a obrigação moral de lutar pela minha família e que abandonar a Clara naquele momento era um ato de covardia.
Eu fiquei parado, ouvindo cada insulto, cada distorção da realidade que a Clara havia plantado na mente delas. Ela havia contado uma versão editada da história, onde eu era o vilão frio que decidiu parar de amar a esposa de repente. Quando elas finalmente ficaram sem fôlego, o silêncio que pairou na sala foi denso. Eu caminhei até o centro da roda, olhei para Dona Helena e disse calmamente que elas precisavam ouvir a versão completa antes de me condenarem. Revelei, com palavras claras e sem rodeios, que foi a filha dela quem iniciou tudo isso ao declarar, com todas as letras, que não sentia mais atração por mim e que nosso casamento era uma farsa sem paixão. Vi o choque nos olhos da sogra, mas a Clara tentou intervir, gritando que aquilo era passado, que ela estava confusa. Foi então que eu soltei a verdadeira bomba, a informação que eu tinha guardado para o momento certo. Eu disse a elas que a confusão da Clara tinha nome, sobrenome e cargo. Revelei que a súbita falta de atração dela coincidiu exatamente com a promoção de um novo gerente no departamento dela, um homem chamado Ricardo. Expliquei que, enquanto ela me dizia que não me amava mais, ela trocava mensagens diárias com ele, planejando um futuro que não me incluía. Contei como descobri, através do iPad sincronizado que ela esqueceu na sala, que ela estava pronta para me deixar por ele. Mas a parte mais cruel, e a que destruiu a narrativa de vítima dela, foi quando revelei o final daquela história sórdida. O tal Ricardo, ao perceber que ela estava prestes a ficar solteira e com uma bagagem emocional pesada, pulou fora. Ele queria uma amante divertida no escritório, não uma esposa divorciada e carente. O silêncio na sala foi absoluto. A mãe e a irmã se viraram lentamente para olhar para Clara, que agora não chorava mais, ela estava paralisada pelo terror de ter sua humilhação exposta. Eu continuei, implacável, dizendo que a Clara não estava lutando pelo nosso casamento porque me amava. Ela estava lutando porque o plano A dela tinha falhado, e eu era o plano B, a rede de segurança financeira e emocional que ela achava que estaria sempre lá para amortecer a queda. Disse à família dela que eu me recusava a ser o prêmio de consolação de alguém. A imagem da Clara desmoronando no sofá, incapaz de negar a verdade diante da própria mãe, foi a última memória que eu quis guardar daquela sala. Peguei minha mala, que já estava pronta no corredor, e avisei que passaria as próximas semanas em um hotel até que o juiz determinasse a partilha dos bens e a venda do apartamento. Dona Helena tentou dizer algo, talvez um pedido de desculpas, mas as palavras morreram na garganta dela. Eu olhei para Clara uma última vez e disse que esperava que ela encontrasse alguém que a fizesse feliz, mas que, acima de tudo, esperava que ela aprendesse que pessoas não são objetos descartáveis que você pode jogar fora e depois tentar recuperar quando convém. Fechei a porta do apartamento atrás de mim, ao ouvir o trinco bater, senti o ar fresco da noite de São Paulo encher meus pulmões. Eu estava sozinho, sem casa e no meio de um processo judicial, mas nunca me senti tão livre. 4 meses se passaram desde a noite fatídica em que saí daquele apartamento carregando apenas uma mala e o resto da minha dignidade. O divórcio foi finalizado há 6 semanas, em uma audiência rápida e burocrática que transformou 5 anos de história compartilhada em 3 folhas de papel carimbadas. Mudei-me para um apartamento menor, um loft na Vila Madalena, um lugar com menos mármore e mais vida, onde o sol entrava pelas janelas sem pedir licença. A ironia do destino é que, ao perder o status de marido de uma mulher que não me desejava, acabei me reencontrando como homem. A restauração da minha velha moto Honda não foi a única coisa que concluí, reconstruí a mim mesmo, peça por peça, lixando as arestas da insegurança e polindo minha autoestima. Minha vida agora tinha uma nova trilha sonora, e ela não era composta por silêncios constrangedores ou críticas veladas. A Sofia se tornou uma parte constante dos meus dias, não de uma maneira forçada ou planejada, mas com a naturalidade de quem respira o mesmo ar. Não havia cobranças sobre estar atraído, porque a atração era tão óbvia que discuti-la seria redundante. Nossos fins de semana eram preenchidos com passeios de moto pela Estrada dos Romeiros, cafés da manhã demorados onde ríamos até a barriga doer e noites tranquilas ouvindo vinis antigos. Pela primeira vez, eu entendi a diferença abismal entre amar alguém e mendigar a atenção de alguém. Num domingo de manhã, estávamos fazendo compras no Mercadão Municipal, escolhendo ingredientes para um almoço que faríamos para alguns amigos do clube de motociclismo. O lugar estava cheio, vibrante, com um cheiro de frutas frescas e especiarias.
Eu estava escolhendo azeitonas quando senti aquele arrepio na nuca, a sensação instintiva de estar sendo observado. Virei-me lentamente, parado perto da banca de queijos, vi um fantasma do meu passado. A Clara estava lá, sozinha, empurrando um carrinho que continha apenas refeições congeladas para e algumas garrafas de vinho barato. A mudança na aparência dela era chocante. A mulher impecável, que antes gastava horas se arrumando para ir à padaria, parecia cansada, com olheiras profundas que a maquiagem mal feita não conseguia esconder. Ela parecia menor, curvada sob o peso de uma realidade que ela mesma havia escolhido. Quando nossos olhares se cruzaram, vi um brilho de esperança nos olhos dela, algo que me causou mais pena do que raiva. Ela se aproximou, hesitante, e a primeira coisa que notou foi a minha aparência. Ela disse que eu parecia bem, mais jovem, mais leve. Eu agradeci com um aceno educado, mantendo a distância segura de um estranho. Ela começou a falar rápido, atropelando as palavras, como se tivesse ensaiado aquele discurso 1000 vezes na frente do espelho. Disse que tinha cometido um erro terrível, que a vida de solteira não era o que ela imaginava e que o tal gerente do trabalho tinha sido uma ilusão passageira, um homem vazio que a descartou na primeira dificuldade. Ela confessou que sentia falta da nossa estabilidade, da nossa casa, e até do café que eu fazia. Ela tentou tocar minha mão, dizendo que agora entendia que a atração pode oscilar, mas que o amor construído não deveria ser jogado fora. Era patético ver como ela ainda não tinha entendido nada. Ela não sentia falta de mim, Lucas, o homem, ela sentia falta do conforto, da segurança e da validação que eu proporcionava. Ela sentia falta de ter um fã na plateia, não de ter um parceiro no palco. Antes que eu pudesse responder, a Sofia apareceu ao meu lado, carregando um buquê de girassóis e rindo de algo que o vendedor tinha dito. Ela colocou a mão no meu braço com uma familiaridade carinhosa e perguntou se eu já tinha escolhido as azeitonas. A presença da Sofia foi como acender uma luz forte em um quarto escuro. O contraste era brutal. De um lado, a Clara, com sua energia pesada, calculista e cheia de remorsos. Do outro, a Sofia, leve, autêntica e transbordando vida. A Clara olhou para a Sofia, depois para mim, e a compreensão atingiu o rosto dela como um tapa físico. Ela viu a conexão que nós tínhamos, a eletricidade silenciosa que não precisava ser verbalizada ou negociada. Apresentei a Sofia como minha namorada. A Clara tentou manter a postura, mas os lábios dela tremiam. Ela perguntou, com um fio de voz, se eu estava feliz. Eu olhei nos olhos dela, profundamente, e respondi com a maior sinceridade da minha vida. Disse que não estava apenas feliz, mas que estava em paz. Expliquei que, graças à decisão dela de ser honesta naquela noite na cozinha, eu fui libertado de uma vida onde eu era tolerado, para encontrar uma vida onde sou celebrado. Disse a ela que a falta de atração dela foi o maior favor que ela poderia ter me feito, porque me empurrou para alguém que nunca teve dúvidas sobre me querer. A Clara baixou a cabeça, derrotada. Não havia mais argumentos, nem manipulações, nem apelos à família. Apenas a solidão fria do corredor do mercado. Eu disse a ela que esperava, genuinamente, que ela encontrasse o que procurava, mas que o que ela procurava não estava mais em mim. Peguei a mão da Sofia, entrelaçando nossos dedos, e nos viramos para ir embora. Enquanto caminhávamos para a saída, senti o olhar da Clara queimando nas minhas costas, observando a vida que ela jogou fora rindo e seguindo em frente. Naquela noite, nossa casa estava cheia de amigos, música boa e risadas. Enquanto eu servia o jantar, olhei ao redor e percebi que a verdadeira vingança não é o ódio, nem a destruição do outro. A verdadeira vingança é ser absurdamente feliz sem a pessoa que achou que você não era suficiente. A Clara passaria as noites dela questionando suas escolhas, tentando preencher o vazio com validações externas. Eu não tinha tempo para questionamentos. Eu estava ocupado demais vivendo uma realidade onde não preciso convencer ninguém a gostar de mim. E, caros ouvintes, a lição que fica é simples: nunca implore por um lugar na vida de alguém. Se a pessoa diz que não sente atração, acredite nela, pegue sua dignidade e vá embora. Porque o mundo está cheio de pessoas que vão olhar para você como se você fosse a melhor coisa que já aconteceu a elas. Não aceite nada menos do que isso. Esse é o nosso final.
Se essa história ressoou com você, inscreva-se para apoiar o canal. Até a próxima!